Olá pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser sobre a estatística descritiva, né? Então, grande parte dos problemas estatísticos a gente consegue resolver com a estatística descritiva, tá? Então, às vezes a gente tem um conjunto de dados, então simples gráfico, uma simples tabela, a gente consegue enxergar o que está acontecendo com os nossos dados. Então, é bastante importante essa parte da estatística descritiva, tá? Quando a gente fala de pesquisa estatística, existem dois tipos de estatística de pesquisas, levantamentos básicos assim, né? O primeiro que a gente chama pesquisa de levantamento, que a gente pesquisa características, né, de interesse da população, mas sem manipular os dados. Então, ou seja, eu faço uma pesquisa, eu vou lá na biblioteca, num banco de dados, por exemplo, tem um banco de dados do DataSUS na internet, banco de dados de governo, de dados de governo, né? Então eu consigo pegar esses dados, só que eu não manipulo esses dados. Então às vezes costuma vir muito erro, né, quando eu faço isso, tá? Quando eu pego esses dados, às vezes tem informações que foram digitadas erradas, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então às vezes eu vou avaliar algum arquivo, por exemplo, lá no hospital da UFO, tem um setor só de estatística, então eles fazem estatística, quantos exames foram feitos, quantas cirurgias, né? Então é uma parte importante lá. Então, por exemplo, a universidade, o hospital, ele recebe uma verba do governo, do estado, do governo federal, e isso é em função do número de procedimentos que eles fazem, né? Então todo mês, todo ano é feito um balanço, né? Todo mês é mandado por DataSUS lá. Eles alimentam o sistema da quantidade de procedimentos que foram feitos, tá? Então, às vezes, como tem que digitar, às vezes a enfermeira que digita os dados lá no final do plantão, às vezes está um pouco cansada, então às vezes, ou cansado, né, os enfermeiros, então às vezes pode dar um pouquinho, pode digitar alguma coisa errada. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses dados de levantamento, né? E o dado experimental é quando a gente monta um experimento. Então a gente tem grupos de indivíduos, né? Pode ser, a gente vê, por exemplo, no caso das vacinas, né? A gente está vendo aí agora, usa muito o animal no início para fazer os testes, né? E também pode fazer experimento, depois vai aplicar a vacina na população, né? Às vezes, por exemplo, eu já participei de um curso aqui que o pessoal, o que eles faziam? Eles mandavam carta para os clientes, avisando que da fatura, né, dos pacotes que tinham, né? E aí fizeram um experimento para, em vez de mandar carta, por que não mandar e-mail? Então montou um experimento, coletou uma amostra de tantas pessoas e viram que dava uma redução muito grande, além de ser importante também, né, ambiental, né, quantas árvores a gente deixa de derrubar ao invés de mandar carta, né? Então a gente conseguiu provar que o e-mail era muito mais eficiente e os clientes recebiam com mais satisfação aquilo e era efetivo, né? Então foi feito um experimento para provar isso aí, tá? Então o experimento você manipula os dados, né? Então deve-se tomar bastante cuidado para que fatores ambientais não interfiram no seu experimento, tá? Então você tem, quando for fazer um experimento, tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Então, por exemplo, vamos supor o experimento que está tendo agora, a gente está nesse momento, né, de vacinas, né? Então o indivíduo que vai receber a vacina lá, então tem que tomar cuidado para ver se ele não tem uma doença pré-existente. Então talvez essa doença vai interferir no resultado da vacina, do efeito da vacina. Então é o efeito ambiental que pode estar interferindo, tá? Então quando faz um levantamento, um experimento, tem que tomar cuidado, com bastante cuidado sobre essa parte de efeitos ambientais, efeitos que não sejam do que você está medindo, né? Então esses dados secundários a gente pode coletar, igual eu falei para vocês, né? Sei lá, fazer uma pesquisa, dados em arquivo. E hoje em dia a gente tem muitos dados já armazenados, né? São os Big Datas, né? Sei lá, se vocês forem no supermercado, eles têm uma base de dados enorme dos clientes, né? As empresas têm muitos dados, então a gente pode fazer uma coleta desses dados, tá certo? Então, principalmente em arquivos, quando for coisa anotada à mão, toma cuidado com os erros que podem estar acontecendo, né? Como a gente já falou, os dados primários são dados novos, né? Então a gente produz esses dados, então são experimentos, né? E também pesquisa, nós vamos produzir a pesquisa, nós vamos coletar esses dados, né? Então toma cuidado. Então, por exemplo, às vezes você vai perguntar, vai coletar dados de idade da pessoa. Então,
às vezes você pergunta, você tem até 10 anos, até 20 anos, o ideal é você coletar a idade correta, perguntar quantos anos você tem, que depois você distribui faixa etária do jeito que você quiser, tá? A renda também, você ganha até 3 salários, de 3 a 5, de 5 a 10, né? Ao invés de perguntar assim, pode perguntar qual é a sua renda, e depois você coloca isso na classe que você deseja, melhor, tá? E a gente vai ver um pouquinho também sobre algumas definições, né? Então, o que seria população? População é um conjunto de elementos com pelo menos uma característica observável em comum. Então, por exemplo, eu vou estudar a altura das pessoas. Então, eu tenho uma população de altura. Eu vou estudar o número de clientes com inadimplentes. Então, minha população são os clientes inadimplentes. E assim por diante, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, que é igual eu falei para vocês já na aula passada, que a grande importância da estatística é a amostragem, tá? Quando eu faço um censo, eu tenho todos os dados da população inteira, então eu tenho o valor exato, tá? Então eu tenho lá os meus dados, tem todos os dados, então eu faço só uma análise exploratória dos dados. Quando eu pego uma amostra, eu vou pegar uma parte da população, né? Então nesse caso tem que usar a inferência estatística, ou seja, tem um erro aqui, tá? Então nesse caso eu tenho que usar a estatística, mas a gente viu que a estatística é eficiente para isso, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, sei lá, uma população aqui, né? Então vamos pôr aqui a população, vamos pôr aqui da Argentina, né? Então vamos supor que eu tenho a altura, eu quero medir a altura deles lá. Então eu tenho uma média aqui, vamos supor que a média, eu medi todo, fui lá na Argentina e medi todo mundo, então tem uma média. Isso aqui é o Mi, né? Que quando a gente trabalha com população, a gente usa símbolo grego. Então Mi é a população, vamos supor que deu 1,76, tá? Aí eu fui aqui no Brasil, né? E medi todo mundo também, tá? No Brasil. Então vamos supor que eu coletei todo mundo, então a média foi 1,78. Tá? Como eu fiz o censo, então eu tenho certeza, porque não tem erro, eu medi todo mundo, então eu posso dizer com certeza que a população do Brasil é mais alta do que a população argentina. Tá? Agora vamos supor que eu tivesse feito uma amostra aqui, eu peguei um N igual a, vamos supor que 1.000 pessoas, né? Aí medi esses 1.000 e peguei a média de altura aqui, ó. A gente representa a média da amostra pelo x-barra, tá? Então vamos supor que a média deu 1,77. Na grande maioria das vezes, pessoal, a média da amostra vai ser diferente da média da população, porque eu estou tirando só um pedacinho da população, né? Eu tiro uma parte aqui, tá? E vamos supor que eu também peguei aqui, ó, 1.000 pessoas aqui no Brasil e essa média da população brasileira aqui deu, vamos supor, 1,79. Tá? Agora eu posso dizer que a população do Brasil é maior, são mais altos que a população da Argentina, só por essa média que eu não posso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um teste estatístico, tá? Que a gente chama que seria a nossa inferência. Então a partir da minha amostra eu vou inferir sobre a população. Então a partir dessa amostra aqui eu vou fazer uma inferência em relação à população, tá? Aí eu tenho que usar teste estatístico. É o que é feito na eleição, né? Nas pesquisas eleitorais. Então eu faço uma pesquisa da amostra, aí eu tenho a média, né? A proporção aqui da amostra, e depois eu faço a inferência da população. Então se a amostra deu que o candidato vai ter 35% dos votos, eu espero que quando eu apurar todos os votos ele tenha em torno de 35%. Mas a gente calcula aquele intervalo de confiança, tem aquela margem de erro, né? Então usa a estatística, a inferência. Então por isso que é importante a inferência estatística, tá? Então aqui vamos supor que eu fosse fazer uma pesquisa. Então qual que é a quantidade de brasileiros que fazem atividade física? Eu teria que me perguntar para todo mundo, então eu não sei. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma amostra, né? Então eu tenho uma proporção. Eu vi que essa proporção da amostra deu 60%. Então 60% fazem atividade física, né? Então essa verdadeira proporção aqui, ó, que eu não sei qual é,
que eu não sei, né? Vai ser igual a proporção da amostra, que foi o que eu peguei da amostra aqui, mais ou menos um erro amostral. Então tem um erro envolvido aí, ó. Mas com a estatística a gente vê que a gente consegue diminuir bastante esse erro e eu consigo calcular o quanto que eu posso estar errando, mas eu tenho uma precisão bem grande em relação ao que poderia estar acontecendo com a população utilizando uma amostra, tá? Então a amostra é uma coisa bastante importante na estatística. Bom, hoje nós vamos ver, igual eu falei para vocês, a parte de estatística descritiva. Então a primeira coisa é como colocar os dados numa planilha, né? Então todo programa estatístico ele vai ser sempre dessa maneira. O nome vão estar as variáveis vão estar na coluna, né? No caso aqui nome, idade gestacional, né? O sexo, o peso, e os indivíduos ou os objetos vão estar na linha, tá? Então se eu pegar aqui o primeiro, é o José, ele nasceu com 26 semanas, né? Ele é do sexo masculino e tem 1,5 kg aqui, ó, 1.500 gramas aqui, tá? E assim por diante. Então lembre-se, toda vez que eu for trabalhar no Excel ou em alguns outros programas aí que vocês podem trabalhar na empresa aí, ou instituições, né, públicas aí, os programas estatísticos vão ser sempre dessa maneira, tá? As normas para apresentar as tabelas, né, elas devem ser fechadas no alto e embaixo, né, por linhas horizontais, não sendo fechada à direita e na esquerda por linhas verticais. Então é facultativo o emprego de traços verticais para separação das colunas no corpo da tabela, tá? Então vocês têm que lembrar aqui que o objetivo é que a tabela seja o mais limpa possível, tá? Que quando a pessoa vai ver uma tabela, que ele seja bem clara e fácil e bem rápido. Então, logo que ele vê aquela tabela, ele já consegue tirar as informações dali, né? Eu vejo assim muitos didáticos, às vezes nos telejornais, né, nas revistas, então tem as tabelas bem explicadinhas, né? O título da tabela deve conter tudo que está ali dentro, né, descrição do conteúdo, né? E se tiver alguma informação que não está ali dentro da tabela, você coloca numa nota de rodapé da tabela. Então põe um asterisco lá e explica o que é cada coisinha ali, tá? E uma coisa importante aqui, ó, principalmente a gente que mexe com números, né, é você manter a uniformidade das casas decimais. Então às vezes coloca os dados lá com 2 casas depois da vírgula, aí tem 3 casas, 4 casas, 1 casa, aí fica feio, tá? Então mantenha essa uniformidade de casas decimais. O ideal é colocar 2 casas após a vírgula, tá? 2 ou 1, tá certo? E aqui na nossa disciplina nós vamos basear nisso, tá? Então nos exercícios que vocês fizerem, tudo, vocês vão sempre fazer os cálculos com 2 casas após a vírgula. Bom, então vamos ver como faz a distribuição de frequências, tá? A gente vai ter uma diferencinha entre variáveis qualitativas e quantitativas, que nós já vimos na aula passada, que eu falei para vocês que é importante saber dados se são qualitativos ou quantitativos, né? Para os qualitativos, né, a gente precisa primeiro coletar e organizar os dados, né? Também, ou quantitativos com poucas classes aqui, tá? Então a gente tem, quando eu pego os dados, a gente chama de dados brutos, depois que eu coloco em ordem, a gente chama de dados elaborados. Então eu fiz uma elaboração, trabalhei um pouquinho com os dados, né? Então geralmente a gente apresenta essas frequências aqui, ó. A frequência absoluta é o número de vezes que aquilo ali aparece, tá? A frequência relativa é uma proporção, vamos supor, é o quanto que aquilo apareceu em relação ao total, que é a soma da frequência absoluta, tá? Então eu vou somar tudo, então vai ser aquela frequência daquilo que eu quero sobre o total, então é chamada de frequência relativa. E a frequência percentual é pegar essa frequência relativa e multiplicar por 100, tá? Então geralmente a gente usa a frequência absoluta e a frequência percentual aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, frequências para análise de classificação de crédito FIT de 60 países, né? Então, positiva, estável e negativa, é uma variável, o refrigerante aqui, né? É uma variável qualitativa aqui, né? Tem essas 3 categorias. Frequência absoluta é o número que apareceu e aqui o quanto que representa, tá? Aqui 39 mais 11 vai dar 50, 60. Então aqui tem 60, né, o total. Se eu pegar isso aqui dividido pelo total, vai dar 16,7 e assim por diante. Se eu somar isso aqui, vai dar 100%, tá? Aqui também, número de pessoas, né, com funcionário da empresa com grau de ensino aqui, né? Então a gente tem a frequência absoluta, a relativa, então 94 dividido por 425, eu tenho 22%, 157,
dividido por 425, eu tenho 36,94%. Se eu somar isso aqui, vai dar 100%. Tá? Outra frequência aqui tem pouco classe, né? Mas se eu tiver mais classes aqui, essa frequência aqui, que a gente chama de frequência acumulada, é importante também. Tá? Às vezes eu quero tirar uma informação rápida. Então, por exemplo, o fundamental tem 22%. Se eu pegar 22 mais 36, vai dar 59. 59 mais 40 vai dar 100, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, ensino médio, 59, a frequência acumulada dele. Então, significa que o quê? Que os funcionários da empresa, 59% tem até o ensino médio. Então, eu já pego uma frequência já pronta aqui, às vezes mais fácil e mais rápido de eu interpretar, tá? Então, tá vendo? Uma tabela limpa, fechada em cima e embaixo, não tem linhas dos lados. Então, a tabela tem que ser a mais limpa possível aqui. Um outro exemplo aqui, ó. Então foi solicitado a hóspede de um hotel para classificar a qualidade das acomodações acima, tá? Então acima é abaixo da média, acima da média e na média. Então são 20 hóspedes, então aqui tem 20 hóspedes. Então quando eu olho assim, ó, fica mais complicado de enxergar. Então o ideal é melhorar isso aí, né? A gente, pelo olhando aqui, parece que acima da média tá bom, mas tem muito abaixo da média, então fica difícil. Então o que eu vou fazer? Colocar isso aqui numa tabela, ó, né, de frequência. Ó. Então o que eu vi? Ó? Então realmente a gente estava certo. Ó. Então acima da média a maioria, né? Na média e abaixo da média tem menos. Lá parecia que tinha mais, mas tem menos. Então aqui eu já olho direto, eu já bato o olho, já vejo mais fácil do que se eu fosse olhar isso aqui, tá certo? Então é mais fácil assim, né? Então a gente tem a frequência relativa, que seria cada um dividido pelo total lá, e aqui se eu multiplicar por 100 eu tenho a frequência percentual, né? 0,10 vezes 100 vai dar 10, tá? E o total lá era 20, então tinha 1 aqui sobre 20, né? Aqui no caso do excelente, 1 sobre 20, deu 0,05, que tá aí a percentual, eu multiplico por 100. Um outro exemplo aqui também, ó. Então, qual que é o 50 refrigerantes aqui? Qual que é o melhor que o pessoal compra mais, né? Parece que a Coca aqui parece que tá melhor, né? Se a gente olhar aqui, ó, é isso mesmo, né? Então a Coca-Cola tem 19, a Pepsi tem 13, o Dr. Pepper, né? E o Sprite tem menos aqui, tá? Isso aqui representa quanto do total? 19 por 50 dá 38%, 0,38 vezes 100, 38%, né? 13 dividido por 50 vai dar 0,26, vezes 100 vai dar 26, tá? Então aqui é a frequência relativa e a frequência percentual, tá? Então lembre-se, a frequência relativa sempre vai somar 1, tá? Às vezes por ajuste de caso pode ficar bem próximo de 1, mas sempre ela dá 1. E a frequência percentual vai somar 100, tá? Então não tem regra para ordenar as categorias na tabela, né? Porém, em geral, às vezes é bom colocar na ordem decrescente de frequência, que fica mais fácil para a gente olhar. Então, se eu olho aqui, ó, aqui já sei que o maior está aqui, o menor está aqui. Então, se puder fazer isso, os dados permitirem fazer, é bom colocar nessa ordem decrescente, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as variáveis quantitativas. Então, nós estamos falando de variáveis qualitativas ou variáveis discretas, com poucas categorias. Agora, as quantitativas, a gente vai ser um pouquinho diferente, tá? Então a discreta, que eu falei para vocês, contagem, elas são semelhantes às qualitativas quando eu tiver pouca categoria, tá? E a contínua a gente vai aprender agora como agrupar esses dados para fazer o resumo dos dados, tá? Então nós vamos ver depois como colocar na tabela, o histograma, né? A gente vai ver alguns gráficos aqui. Então primeiro nós vamos ver tabela, tá? Então, por exemplo, aqui uma variável quantitativa discreta, tá? Então o número de defeitos em peças fabricadas, tá? Então 106 peças tinham 0 defeito, né? 15 peças tinha 1 defeito e assim por diante, tá? Aí eu pego isso aqui, divido pelo total, vai dar essa porcentagem. Lembra que a frequência relativa aqui já está em porcentagem, tá? Então eu dividi 106 por 425 vezes 100 vai dar isso aqui. Eu somando aqui dá 100 e aqui a frequência acumulada, ó, então 32,12 mais 4 vai dar 37,81, mais 10 vai dar 48 e assim por diante, tá? Então se eu quiser olhar, eu falo assim, então 37% das peças lá tem até um defeito, ou 0 ou no máximo um defeito. Então 37% das peças tem no máximo um defeito, porque eu tô olhando a frequência acumulada. Então vamos ver um outro exemplo aqui, ó.
Então vamos supor aqui, ó, que eu tinha número de pessoas residentes no domicílio numa amostra de 40 residências do conjunto residencial Floresta em Uberlândia, tá? Então vamos supor que eu tenho um conjunto residencial, tem vários apartamentos. Então nesse apartamento moram 4, nesse 4, esse aqui moram 5 pessoas, esse aqui mora só 1 e assim por diante. Só que como eu falei para vocês, o melhor seria organizar esses dados, tá? Então como eu organizo esses dados? Ó, vamos fazer aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, número de pessoas, pelo que eu olhei aqui, ó, tem de 1 e no máximo 8, tá? Então eu coloquei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na ordem. Frequência de residência seria a frequência absoluta, aqui a acumulada e a percentual, tá? Então quantos que tem 1 aqui, ó? É só esse aqui, ó, é 1. Então aqui o contagem, frequência absoluta, tá? Acumulada repete aqui, e essa percentual aqui, ó, não é da acumulada não, viu? É dessa aqui. Então 1 dividido por 40, que vai dar o total aqui, vai dar 2,5, tá? Quantas tem 2? Ó, 1, 2, 3. Então 3, acumulada vai ser 1 mais 3, vai dar 4, e 3 dividido por 40 vai dar 7,5, tá? Vou passar mais rápido aqui, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6, 4 mais 6, 10, e corresponde a 15% do total, tá? Quantas tem 4? 4 tem bastante, ó, 13. Quantas tem 5? 11. Quantas tem 6? E quantas tem 7? 7 não tem nenhuma aqui, ó, tá? Então eu coloquei o 7 aqui até para mostrar para vocês, ó. Então aqui 38 mais 0, 38. Então quando não tem esse valor aqui, é bom nem colocar, tá? Eu deixei isso aqui para vocês verem o exemplo. Não precisaria ter colocado o 7 aqui. Se não tem o 7 aqui, porque teria alguma... A gente sabe que tem uma residência que não tem 7 pessoas, tá? Ela pode ter 6 ou 8, 7 não tem nenhum. Então não precisaria colocar que fica feio na tabela. E com 8 eu tenho 2 aqui, e eu fecho aqui a minha quantidade aqui, tá? Então a frequência acumulada vai somando, 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 3, 23 e assim por diante. E esse aqui não é acumulada não, é dessa frequência aqui, tá? 1 sobre 40 vai dar 2,5, 3 sobre 40 vai dar 7,5 e assim por diante. Total aqui, né? 100%, tá? Outra coisa importante que a gente usa bastante é o que a gente chama de tabulação cruzada, né? Então, cruzada é quando eu tenho duas variáveis na mesma tabela lá, tá? Quando a gente pode usar como uma variável qualitativa e a outra quantitativa, ou quando ambas são qualitativas ou ambas são quantitativas, tá? Os rótulos, né, os nomes das variáveis vão ficar à esquerda, né, e também a margem superior das variáveis, tá? Então, um exemplo aqui, ó, número de residências vendidas nesse lugar aqui, né, Finger Lakes. Esse livro eu tirei de um livro que é americano, então tem isso aqui nos últimos 2 anos, tá? Então, a variação de preço, ó, menor que $200 mil e maior ou igual a $200 mil. Então, é uma variável qualitativa nominal, né? E aqui o estilo da casa lá, colonial, de madeira, planta, né? E frame em A. É o tipo de casa lá dos Estados Unidos lá, né? Então tem a quantidade, ó. Então, colonial tem 18 casas que são coloniais e que custam menos de $200 mil, tá? Eu tenho 3 casas que é frame em A aqui, que custa maior que $200 mil, tá? Se eu olhar nessa total aqui da coluna, eu tenho em relação ao estilo, então 30 são coloniais, 20 de madeira, e se eu olhar esse total aqui em relação à linha, eu tenho a quantidade dos preços, ó. Então 55 tem menos que 200 mil e 45 tem maior ou igual a 200 mil, tá? Então eu posso avaliar, fazer uma análise baseada na coluna e uma análise baseada na linha. Então aqui, ó, é o total, como eu falei para vocês, né, são a distribuição das frequências, né, e aqui eu tenho em porcentagem, tá? Então como é que eu calculo aqui esse 26,7% aqui, ó? É uma casa lá que era colonial e maior que 200 mil sobre o total que está aqui embaixo, tá? Então se eu pegar aqui, ó, 12 sobre esse total, vai dar aquela porcentagem aqui, ó, essa porcentagem aqui, tá? Eu tô... Na verdade, não, isso aqui é em relação à linha. Eu falei errado aqui. Então aqui é em relação à linha, ó. Então eu tenho o total. Então eu quero saber essa variável aqui, ó. Eu estou fazendo porcentagem em relação à linha. Então em relação a esse total aqui, ó, tá? Então eu quero observar em relação ao preço.
né? Então eu vou pegar aqui, ó, 18 sobre 55 vai dar isso aqui, ó, 32,73, tá? Então se eu somar isso aqui, ó, isso aqui vai dar 100%, ó. Se eu somar isso aqui vai dar 100%. Então nessa tabela aqui, quando eu coloquei as frequências aqui, porcentagens frequenciais em relação às linhas, né, eu estou querendo estudar o preço. Então eu sei aqui, ó, que 32% aqui, ó, são menor que 200 mil e do estilo colonial, tá? Eu estou avaliando em relação ao preço aqui, ó. Do total que é menor que 200 mil, 21,82% é do frame A, tá? Do total que é maior que 200 mil, 26,67% é do estilo colonial. Estou fazendo em relação à linha. Agora, em relação à coluna, eu vou olhar em relação aqui, ó, tá? Em relação ao total da coluna aqui, ó. Então, eu estou pegando aqui em relação ao 30, em relação a isso aqui, tá? Então, eu posso fazer essas duas tipos de diferença, em relação à coluna e em relação à linha. Aqui eu quero saber em relação ao estilo da casa, tá? De todas as coloniais, 60% são menor que 200 e 40% são maior que 200. De todas as plantas aqui, ó, 45% são maior que 200 e 54% menor que 200, tá? Então são estilos diferentes do que eu quero mostrar. Então se eu quero dar mais atenção para o estilo da casa, eu vou trabalhar com a porcentagem em relação à coluna. Se eu quero trabalhar em relação ao preço, eu vou trabalhar no caso aqui em relação à linha, tá? É outro tipo de tabulação cruzada, né? Aqui eu já coloquei a frequência absoluta e a percentual aqui dentro. Então na prática, às vezes quando vocês forem olhar, nos trabalhos, nos artigos científicos, costuma apresentar isso aqui, o que a gente chama de N, que é a quantidade, que é a frequência absoluta, e entre parênteses a porcentagem, tá? Se eu somar isso aqui, vai dar 100%. Então essas porcentagens aqui estão em relação à linha, tá? Então aqui, ó, do preço da refeição, né? Quem acha que tá bom, dos 84 que acharam que tá bom, 50% acha que bom seria o preço de 10 a 19 dólares aqui. E assim por diante, tá? Um outro tipo aqui, ó, o pré-natal, né? Então as mulheres vão ganhar neném, então tem que fazer o pré-natal lá, tá? Então será que o pré-natal é importante para o neném nascer e não ter mortalidade, né? Então se a gente olhar aqui, ó, quem fez pré-natal, 286 mulheres fizeram pré-natal, ó. Dessas 286, 155 nasceram vivos e 131 morreram, tá? Das 105 aqui, ó, que fizeram pré-natal, 30 nasceram vivos e 75 morreram, tá? Então, se eu olhar essas porcentagens aqui, ó, a gente está vendo que a maioria aqui, ó, que não fez pré-natal, teve o neném morreu, tá? E da maioria aqui que fez pré-natal, o neném nasceu vivo. Então, uma das importâncias da gente trabalhar com variáveis, com tabela cruzada, é a gente analisar essa relação entre a variável linha e a variável coluna, se existe essa relação, tá? Então, quando eu jogo no gráfico, é mais fácil de eu ver, ó. Então, aqui é nascido vivo e com óbito, tá? Então, quem fez pré-natal, a maioria nasceu vivo, né? E alguns morreram. Agora, quem não fez pré-natal, a grande maioria morreu e um pouco aqui ficou vivo. Então, isso aqui, ó, eu estou representando no gráfico, tá? Então, às vezes, eu posso apresentar meus dados em gráfico ou tabela. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Então, vocês têm que ver o que fica melhor e o que você quer mostrar. Aqui na tabela eu apresento mais detalhes, ó. Aqui tem menos detalhes, né? Então eu poderia apresentar ou esse gráfico ou essa tabela. Quando eu quero mostrar mais detalhes, eu mostro na tabela. Se eu quero apresentar, chamar atenção pela mortalidade, no caso aqui, eu apresentaria o gráfico aqui. Agora aqui o que a gente já tem? Eu tenho uma variável quantitativa, que é o peso. Então você lembra lá que a gente já falou que o peso é uma variável quantitativa contínua. Só que o que a gente fez? A gente transformou aquele peso em categorias, ó. Então isso aqui também é muito comum a gente fazer isso, transformar uma variável quantitativa em qualitativa, tá? Então são crianças com pesos baixíssimos, muito baixo e baixo, tá? Em relação ao sexo. Então será que o sexo da criança influencia no peso? Tá? Então a gente tem a tabela, vamos ver no gráfico aqui para ficar melhor. Aqui agora já não tem influência, tá vendo? Quando eu olho masculino, ó,
a menor quantidade foi baixíssimo, depois foi muito baixo e depois o baixo. E aqui também seguiu o mesmo padrão, ó. O menor foi baixíssimo, muito baixo e baixo. Então, quando não houve inversão das frequências, provavelmente não existe relação. Viu? Eu vou voltar no gráfico lá para vocês verem aqui, ó. Aqui inverteu, ó. Aqui é mais e menos, aqui ficou menos e mais. Então, quando existe essa inversão, provavelmente tem uma relação, tá? Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com amostra, então isso aqui eu teria que testar para ter certeza, mas só de olhar a gente prevê que possivelmente existe uma relação entre fazer pré-natal e o óbito. Agora, em relação ao peso, em relação ao sexo, provavelmente não tem relação nenhuma. Se a criança é do sexo masculino ou feminino e o peso com que ela nasce, tá? Porque manteve o mesmo padrão aqui, ó. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as tabelas quantitativas, tá? Então aqui nós vamos ter que fazer algumas contazinhas aqui, ó, tá? Então, na verdade, a gente vai ter que recodificar esses dados, né? Então, ao invés de eu registrar, sei lá, aqueles dados lá um a um, eu posso, por exemplo, registrar renda igual a 4,35 salários mínimos. Eu posso colocar aqui na faixa de 3 a 5 existem tantas pessoas. Então, essa renda que essa pessoa entraria nessa faixa. Então, nós vamos colocar faixas, tá? A gente perde um pouquinho da informação, mas essa perda é pequena, não atrapalha nas respostas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, número de acesso a sites não relacionados a trabalho durante 2 dias em uma empresa de Uberlândia, tá? Então, essa pessoa aqui acessou 41 sites que não tinha nada a ver com o trabalho dele. Esse aqui acessou 60 vezes durante 2 dias. Então, foi feito esse estudo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar isso aqui numa tabela, né? Então, nós vamos colocar isso aqui, nós vamos aprender a montar essa tabela, ó. Então, entre 38,5 e 43 vezes, quantas pessoas tinham? Então, é só vir contar aqui, ó. 41, 41 e 42. Essas 3 aqui, ó, estão de 38 a 43. Então, eu vou contar aqui. Então, tem 3 pessoas nessa classe. De 43 a 48, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 aqui dentro. E assim por diante, tá? Então, o que a gente faz? A gente monta essas classes primeiro, depois eu vou lá nos dados brutos e vou contando quantas objetos ou pessoas, os dados que tem dentro de cada classe, tá? Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Existe uma formulinha, tá? Então, nós vamos determinar isso aqui, ó, tá? Então, como é que eu calculo as classes? Para calcular as classes aqui, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Então, que é o raiz de n, tá? Então, nós vamos chamar de k isso aqui. Então, isso aqui é o número de classes. Tá? Número de classe. Então, raiz de n. Então, por exemplo, naquele conjunto de dados aqui, ó, aqui eu tinha 20 valores aqui, ó, tá? Então, o meu n é o número de dados, o meu n é 20 aqui, ó. Então, raiz de 20 deu 4,47. Aqui eu sempre arredondo para cima, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 5. Então, aqui, mesmo que seja valor pequenininho, o K vocês vão sempre arredondar para cima, tá? Então, o K ficou 5. Aqui eu substituí o 5 aqui no valor do K, ficou 5, tá? Então, quantas classes que vão dar? Por que eu coloquei... Aqui são as classes, ó. Então, primeira classe, segunda classe, terceira, quarta e a quinta classe aqui, ó, tá? Por que eu fiz isso aqui? Por causa das fórmulas, tá? Então, por causa dessa fórmula aqui, ó. Então, o número de classes vai ser o C aqui, que vai determinar, desculpa, aqui é o número de classes, aqui é a amplitude das classes. Então, aqui deu 5, ó. Então, são 5 classes que é o K, tá? Então, deu 5 classes aqui. Como é que eu achei essas 5 classes aqui? Pelo K, tá? Desculpa aí, eu tinha falado aqui. Então, aqui é pelo K. Esse Czinho aqui é a amplitude. Por exemplo, por que a minha classe está indo de 38,5 até 43,5? Porque eu calculei essa amplitude aqui, ó. Ela está indo de 5 em 5, tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, esse menos esse vai dar 5, esse menos esse vai dar 5, e assim por diante. Então, essa amplitude aqui, ó, que é o Czinho aqui, tá? Então, é a amplitude da classe. Então, esse C é a amplitude da classe aqui, ó, é o C, tá? Então, para montar aquela tabela, eu tenho que fazer todas essas coisas aqui, ó. Então, primeiro eu calculo o K, deu 5. Aí eu jogo o K nessa forma. Esse A aqui
é a amplitude total da amostra, que é esse A aqui, ó. Então vou pegar o maior valor menos o menor. Então se eu voltar na tabela lá, ó, o maior valor meu aqui, ó, é o 60, tá? E o menor valor aqui é o 41. Então o Azão lá, que é a amplitude, é 60 menos 41, tá? Então esse Azão aqui é o 40 menos 61, que ele vai entrar aqui, ó. Então se eu pegar 40 menos 61 vai dar 19, né? Então ele vai estar aqui. O Czinho, o Kzinho que eu tinha achado aqui vai estar aqui e menos 1, tá? Aqui também é bom arredondar para cima, viu? Então sempre arredonda para cima aqui. Então essa minha tabela aqui, ela vai ter 5 classes e a amplitude das classes vai ser de 5 em 5. Então ela tem 5 classes e a amplitude vai de 5 em 5. Então 38,5 mais 5, como é que a gente monta? Ó, eu ponho aqui 38,5 mais 5 vai ter isso 43,5. Aí eu pego, volto aqui, 43,5 mais 5 vai dar isso. Aí eu ponho ele aqui, mais 5 vai dar isso. Aí eu coloco aqui, mais 5 vai dar isso, e aqui eu fecho isso aqui. Como eu vi que tinha 5, então eu paro nas 5 aqui, ó, tá? E como é que eu começo? Por que eu comecei aqui do 38,5 aqui? Por que eu comecei aqui, ó? Porque eu determinei isso aqui, ó. Então esse aqui é o limite inferior da primeira classe. Então como é que é o limite inferior da primeira classe? Para eu achar ele, eu tenho que calcular o Czinho aqui, ó, que eu já tinha calculado aqui, tá? Então o limite inferior da primeira classe vai ser o menor valor, que a gente tinha visto lá, que é o 41, que está aqui, né? Vai ser o menor valor, que é 41, menos o Czinho, que eu achei sobre 2. Primeiro tem que dividir por 2 isso aqui primeiro, tá? A regra lá da matemática lá. Então eu divido depois que eu subtraio. Então o meu C tinha dado 5, então C sobre 2 vai dar 2,5. O menor valor era 41, 41 menos 2,5 vai dar 38,5. Então eu vou começar a minha tabela com 38,5. Ah, mas qual vai ser esse número aqui? É só somar o C. Então o meu C deu 5, então eu achei que o meu primeiro valor é 38,5, tá? Então eu coloquei ele aqui. Aí eu somo com 5, deu esse aqui. Aí eu volto aqui, somo 5, deu esse aqui. E assim por diante, tá? Esse símbolozinho aqui, ó, é do jeito que eu apresento as classes, tá? Então esse símbolozinho, ele fala para mim que está fechado aqui e está aberto aqui, ó, para cá, tá? Esse intervalo de confiança, ele pode ser assim, ó, aberto dos dois lados, pode ser fechado de um lado e aberto do outro, e ele pode ser fechado dos dois lados. Então eu gosto muito de usar isso aqui, desse jeito aqui, então nós vamos padronizar para isso aqui, tá? Então o que significa? Vamos supor que na minha amostra aqui, ó, nesses dados, vamos supor que eu tinha um valor de 43,5. Então esse valor de 43,5, ele não vai ser contado aqui, ele vai ser contado aqui, ó. Por quê? Porque ele está fechado aqui, tá? Então essa classe aqui, ó, vai valores aqui, ó, de 38,5 até 43,5 exclusivo. Ou seja, se tiver 43,5 eu não vou contar aqui, eu vou contar aqui, tá? Por exemplo, 53,5 não vai ser contado aqui, ó, ele vai ser contado nessa classe, tá? Então esse aqui a gente chama de intervalo misto, que é fechado aqui e aberto aqui. Então eu recomendo vocês fazerem dessa maneira, tá? Então essa aí seria a nossa tabela de frequência. Então aqui depois vocês repetem, vocês façam isso aí em casa só para vocês treinarem, tá? Então a partir desses dados aqui, a gente calculou todas aquelas fórmulas e chegou nisso aqui, nessa tabela de classes aqui, tá? Ah, eu esqueci de falar um pouquinho aqui, que é o ponto médio de cada classe aqui, ó. Então o ponto médio da classe aqui tem uma hipótese que chama hipótese tabular básica. Então qualquer valor dentro da classe eu posso representar pelo ponto médio, tá? Então qual que seria o ponto médio? O ponto médio dessa primeira classe aqui, ó, vai ser 38,5 mais o 43,5 dividido por 2, tá? Então vai ser uma média, é uma média desses dois. Nós vamos ver média ainda, mas é uma média desses dois valores aqui, tá? Então esse aqui é o ponto médio dessa classe aqui, tá certo? Seria o ponto B. Então a média dos dois, que é isso aqui que está aqui embaixo, né? Que está falando aqui, tá? Então esse seria o ponto médio. O limite inferior da primeira classe seria esse aqui. Então a gente vai padronizar. Esse aqui é o limite inferior da primeira classe. E esse aqui é o limite superior da primeira classe, tá? Às vezes vocês podem olhar aqui alguns livros, né? Eles somam isso aqui mais meio, faz uns cálculos aqui para achar o limite, mas nós vamos considerar na nossa disciplina isso. Então esse aqui é o limite inferior e esse aqui é o limite superior,
tá certo? Então depois vocês refaçam isso aqui, só para vocês verem como chegou lá, para vocês treinarem, depois vamos fazer exercício sobre isso, tá? Então aqui são as frequências absolutas, né? A gente foi contando cada um que tem lá dentro das classes, né? Aqui foi frequência acumulada. Acumulada a gente pode fazer abaixo e acima, tá? A mais utilizada é essa abaixo aqui, ó. Então como é que eu faço isso aqui, ó? Eu pego os limites superiores das classes, ó. Superior está aqui. Então eu peguei todos os limites superiores da classe, tá? Então aqui são os limites superiores. Então abaixo de 43,5, quantos que eu tenho? Eu tenho 3 que estão aqui dentro, ó. Esses 3 estão aqui dentro. Abaixo de 48, quanto que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os 3 que estavam aqui dentro, mais os 4, tá? Se a gente contar lá, ó, abaixo de 48,5 eu tenho tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. É o que está aqui na nossa acumulada aqui, né? Eu tenho 7 lá, tá vendo? Então eu vou somando, tá? Então eu pego 3, abaixo aqui tem 3, abaixo desse tem 3 mais 4, 7. Abaixo desse tem 3 mais 4 mais 7, então tem 10, tem 14. Então eu vou, quando é abaixo, eu vou somando as frequências, tá? Então aqui, ó, 3, 7, 14. E abaixo de 63 eu tenho todos os valores, são os 20 valores aqui, ó, né? Então abaixo de 63 estão todos os valores. Então isso tudo aqui, ó, são menores que 63. Então essa é a frequência acumulada abaixo, é a mais utilizada, tá? Acima é o contrário, eu vou subtraindo. Então abaixo eu vou somando e acima eu vou subtraindo. Então, por exemplo, acima de 38, quantos que eu tenho? Tem todos. Os 20 valores são maiores que 38,5. Acima de 43,5, quanto que eu tenho? Eu tenho os 20 menos os 3 que estavam aqui dentro. Então, acima de 43,5, eu tenho todos os 20 aqui, menos esses 3. Então, eu tenho 17, tá? Então, como é a frequência acumulada acima, eu vou subtraindo e abaixo eu vou somando. Na frequência acumulada abaixo, eu ponho um limite superior. E na frequência acumulada acima, eu coloco aqui, ó, o limite inferior das classes. Então, acima de 38, eu tenho todos os 20. Acima de 43, eu tenho os 20 menos 3, vai dar 17. Acima de 48, eu tenho aquela quantidade menos isso, vai dar 13, e assim por diante, tá? Bom, então agora um exercíciozinho para vocês fazerem em casa, né? Então vocês façam. Então aqui é um conjunto de dados aqui, né? De uma população. Então tem uma variável qualitativa, que é o sexo masculino e feminino, a idade em anos, se a pessoa é obesa ou não, a pressão sistólica e a pressão diastólica dela, tá? Então, por exemplo, aqui, em vez de eu colocar M, F, aqui eu coloquei esses símbolos, ó. Então, isso aqui significa que ele é uma pessoa do sexo feminino. Aqui é uma pessoa do sexo masculino, tá? Essa pessoa aqui tem 29 anos, essa aqui tem 21. Essa aqui não é obesa, essa aqui também não é obesa, essa aqui é obesa, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Primeira coisa, construir uma tabela de frequência para a variável sexo, né? Então, o que vocês podem colocar aqui, ó? Então, aqui, ó. Vocês podem colocar aqui, ó. Opa! Então, eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho, pode pôr frequência absoluta e frequência relativa, tá? Então aqui é o sexo. Aí põe masculino e feminino, tá? E depois vocês colocam aqui também o total aqui, ó. E põe aqui embaixo também o total aqui embaixo. Total, tá? Então vocês vão ter o total aqui aqui vai dar a frequência absoluta, né? Vai dar a quantidade lá que são total, que são 20, então aqui vai ter que dar 20. E a frequência relativa aqui tem que dar 100%, né? E aqui tem os totais, tá? A segunda é fazer uma tabela cruzada. Então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma tabela cruzada, como a gente já fez aqui do sexo aqui, então eu vou colocar aqui o sexo, cruzada, variável sexo e obesidade, ó, tá? E aqui, ó, na diagonal aqui, ó, nós vamos colocar a obesidade. Tá? Vamos colocar aqui obeso e não obeso. Tá? E aqui nós vamos colocar aqui o total. Total, para a gente avaliar aqui também, né? Aqui também masculino e feminino. E aqui o total. Tá? O que mais aqui? Aí aqui dentro vocês vão colocar aqui o N, que é a frequência absoluta, e aqui a porcentagem, tá?
Então vamos olhar aqui, ó, quantos que são masculinos e obesos. Então vamos voltar lá. Então vem aqui, o masculino é 1, ó. Masculino e obeso. Tem que ser 1 e 1 aqui. Onde tem 1 e 1 aqui, ó? 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Então não tem nenhum masculino e obeso. Então aqui, o que eu vou colocar aqui, ó? Aqui eu vou colocar 0 aqui, ó. Então aqui vai ser 0, porque não tem nenhum masculino e obeso aqui, tá? E quantos por cento representa isso aqui? Quantos masculinos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho 8 masculinos aqui, ó. 8 masculinos. Desses masculinos, eu tenho 0 obesos, né? Nossa, o mouse aqui tá. 0 obesos, que seria então 0%. E eu tenho 8 não obesos, que seria 100%. Tá? Então, ou seja, 100%. Então, ou seja, dos masculinos, 100% não são obesos e 0%, e assim por diante. Tá? E depois, agora, vocês vão construir uma tabela com distribuição com intervalo de classe. Então, para esse número 3 aqui, ó, vocês têm que fazer tudo aquilo lá. Ó, em relação à variável idade. Tá? Então, vocês vão fazer para a idade, que seria essa variável aqui, para a idade. Então, vocês vão usar esses valores aqui para fazer a tabela. Tá? Então, vocês vão ter que calcular tudo aquilo lá. Ó. O K, que é o número de classe, é igual a raiz de N, né, que no caso é 20. Depois o C, que vai ser o A sobre K menos 1, né? Quanto que vai ser o A? Vai ser o maior valor. Qual que é o maior aqui? 70. Qual que é o menor? Acho que é o 20, né? 20. E assim por diante, tá? E depois vocês acham o K, o C, e depois acham o limite inferior da primeira classe, que é igual ao menor valor, menos o C sobre 2. Aí vocês vão achar isso aqui e ele vai começar a sua tabela aqui, né? Então, classe. Então vai ter aqui o valor aqui, vocês vão montar as classes aqui. No caso aqui vai dar 5 classes, que o N é 20, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Então, até a próxima aula.